Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos a mais um J6 Live Podcast, direto do estúdio em Evidências Play, aqui nos Pimentas, em Guarulhos. E hoje uma convidada mega especial, Kalila Matos. Boa noite, Kalila! Boa noite, obrigada pela oportunidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje você está aqui para conversar conosco vários assuntos assim extremamente importantes, né, Kalila? Sim. Então, a Kalila hoje vai falar. A Kalila, ela é idealizadora, né, do site divorciei.com.br/site, e ela vai falar sobre conexões. Mas eu vou deixar a Kalila se apresentar, né? A câmera da Kalila, né, que vamos lá, então a Kalila vai se apresentar para vocês, pessoal. Vamos lá, Kalila? Bom, meu nome é Kalila Matos, eu sou de São Paulo. Há 6 anos eu lancei uma plataforma direcionada para ajudar as pessoas a recomeçarem depois da separação, do divórcio e da viuvez. Principalmente do divórcio, né, que é um tema tabu ainda, infelizmente, e é direcionado para homens e mulheres que desejam uma rede de apoio para essa fase tão difícil, né, tão complicada de lidar. E há 6 anos eu venho me dedicando para essa causa, que também é minha causa, nasceu na minha dor. E eu vi que há muito ainda a se galgar para ajudar as pessoas nesse momento de vida. E é muito prazeroso ver as pessoas saírem da tristeza, da dor e irem para o recomeço e para a superação. Eu acho que é meu propósito de vida, gente. Maravilha! E a gente estava conversando até no off, né, aqui, a importância, né, de acolher nesse momento em que as pessoas passam por uma separação, em que as pessoas também estão num momento mais difícil, porque todo mundo é ensinado ali a encontrar alguém, casar, né, ter sonhos, criar, né, expectativas com seus sonhos de casamento, e de repente acontece uma separação, né, Kalila? E aí como que fica, né? Será que todos são acolhidos? Será que as pessoas têm uma rede de proteção para se ajudarem, né? Para que possam se ajudar? Como que funciona essa parte, Kalila? Se você tiver uma visão da sociedade, é meio que imposto como ser correto. Aqui eu não vou nem entrar na questão de ser certo ou errado, mas a gente tem uma cartilha onde a gente namora, noiva, casa e tem a história Camisas para Sempre. Cria muita expectativa em relação a isso para que tudo dê muito certo. E aí eu acredito que as pessoas perdem um pouco quando elas começam a ver que não era aquilo que elas imaginavam. E aí, nesse meio tempo, as pessoas começam a perceber que o casamento está dissolvendo, diluindo, e por N motivos. Eu acho que eu nem cabe aqui, acho que a questão dos motivos, porque a nossa intenção não é julgar, e sim ser rede de apoio para essas pessoas. E aí existe hoje uma premissa muito difícil, tanto da família quanto dos amigos, de acolher esses divorciados. Porque é praticamente um luto seguinte, né? É como se você ficasse sem chão. De repente a sua cama fica cheia, a parte do seu guarda-roupa, agora você tem que ver como é que você vai lidar com isso, com a rotina depois da separação, e principalmente como é que você vai lidar com a emoção dos seus filhos. A sua emoção, quando você tem filhos, como é que você vai lidar com isso pra frente? E a nossa intenção é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes. Existem outras pessoas como você que querem recomeçar. Tem as pessoas que já estão mais superadas, que viajam juntas, que se encontram. Nós temos encontros presencial, porque tem muito a ver com a nossa geração. Essa intenção de estar presencialmente junto, olho no olho. E então a gente tem uma série de rituais nossos já há muitos anos que faz com que as pessoas se sintam acolhidas. Nós temos os nossos veteranos que acolhem também, e isso é muito especial. Então, aí é um primeiro passo, né? É um passo de cada vez, né? Então, muitas vezes acabou o relacionamento e aí a pessoa se vê numa situação sem chão, muitas das vezes,
E é preciso também dar o primeiro passo, né? E aí, quando você criou esse site, você imaginou o quanto essa comunidade se tornaria em torno disso? Não, na verdade eu tenho uma formação de comunicação e marketing, e quando eu lancei Divorciei, a minha visão é que as marcas, serviços, deveriam apoiar esse começo. Mas eu encontrei muito tabu em relação a isso, e eu tinha muito medo de me envolver com as pessoas de uma forma geral. Eu lancei Divorciei, fez 6 anos essa semana, né? Que legal! Dia 19 de novembro, dia inclusive do empreendedorismo feminino. E quando eu lancei, eu não fazia ideia de quanto ainda, as pessoas não sabiam quanto elas precisavam de ajuda e quanto as marcas poderiam ajudar. E eu tinha muita resistência. E aí eu descobri a minha própria resistência, que era de ser realmente apoio real, direto com as pessoas. Então, o que eu senti que fez muita diferença foi quando eu abdiquei de todo o meu medo e resolvi me tornar a Dinda dos Divas, que é um apelidinho que eu ganhei deles há 3 anos, na verdade, e quando eu falei, não pode ser só isso, eu preciso realmente me aproximar do meu público e de ver as reais necessidades que eles têm. E daí em diante a gente saiu de um marketplace e nos tornamos uma comunidade. Que bacana. E aí são várias histórias que vão... Nossa, vai aparecer várias histórias, hein? Junto com a comunidade, né? Muitas. E aí eu entendi muitos dos processos que a minha comunidade, embora fosse a maioria feita de mulheres, precisaria continuar sendo mista, porque as mulheres precisavam ver a dor dos homens também. E os homens, muitos deles passaram a fazer as pazes com as suas ex-esposas e se tornaram reais parceiros na criação dos filhos a partir de depoimentos de outras mulheres. Hoje, o Divorciei, né? E tem uma quantidade de divas grande pelo Brasil inteiro. O Brasil todo. Mas são quantos, mais ou menos, assim? A gente já chegou a ter 800 dentro da comunidade. Agora que a gente lançou o aplicativo, a gente está migrando de uma plataforma para outra. Essa é muito mais robusta, a gente tem desafios lá dentro. Nós temos uma certa seleção onde tem divas que são recém-chegados e precisam de um apoio, e divas que estão mais superados, já viajam juntos. Essa questão dos divas serem do Brasil todo faz com que eles se encontrem, realmente sejam amigos, tiram férias um para casa de um, de outro. E, inclusive, o nosso próximo assunto aqui vai falar sobre conexão. Mas antes, a produção vai preparar aí o vídeo, né, para eles entenderem um pouquinho de como funciona um evento aí dos divas, e a gente bebe uma água e já volta para falar sobre conexões. Voltamos ao J6 Live Podcast, paramos aqui para beber uma água e resolver também um probleminha de som, tá? Peço desculpas aí, que quem sabe faz ao vivo, tá? E que assistir depois no offline a gente vai resolver o problema do som, que a tecnologia sempre nos ajuda. Camila, qual
conexão, né? Hoje o mundo não vive sem conexão, né? As pessoas, elas precisam se conectar. E aí nós estávamos falando aqui, bem empolgados, dos divas do Brasil inteiro, essas conexões que eles acabam fazendo, e não é só nos eventos dos divas, né? Porque esse evento que passou aqui agora, né, foi maravilhoso, né, também. Foi o nosso maior evento, tinha mais de 100 divas. Mas do Brasil todo. Do Brasil todo, né? Foi muito legal. E é uma festa onde eles podem sempre se encontram, sim, fazem amizades, criam novas conexões. Existem algumas peculiaridades em relação aos divorciados no Brasil. Eu criei uma palavra divórcio porque é como se fosse uma forma de reinventar. Então, pra gente, nós não nos chamamos de divorciados, nos chamamos de divors mesmo. Assim, e é muito legal porque eles preenchem cadastros escrito divors, que é uma forma de empoderar-se para recomeçar. Então, existe toda uma metodologia que foi criada em coletivo para que as pessoas tivessem essa conexão que você falou. E eles realmente são muito entrosados. Isso é muito legal. Essa parte de conexão, a gente pode de enxergar e lidar de uma forma muito peculiar. Primeiro porque o casamento no Brasil ele dura em média 13 anos. Depois ele acontece após os 40 anos, para as mulheres entre 40 e 45 anos, os homens entre 44 e 45 anos até os 50 anos, é onde tem o boom do divórcio. E é o que acontece, a maioria das pessoas que estão dentro da minha comunidade estão dessa etária. São dessa faixa. São dessa faixa etária. Então, assim, existe concomina para que as pessoas se entendam, que as referências sejam trocadas de uma forma muito real, assim, muito legal de ver. E eles também seguem algumas regras. A gente não permite que falem mal do ex de uma forma ruim, né? Afinal de contas, a gente entende que precisa se incorporar a sua história, a sua jornada, por mais dolorida que tenha sido, como uma forma de aprendizagem, para que dali para frente elas consigam lidar melhor com isso. Então, eu acho que se eu não tivesse passado por tanta dor na minha vez e não tivesse passado por tantas questões e ter procurado ajuda psicológica depois, eu não conseguiria ter formado o que eu formei. Então, por conta também dessa conexão, eu vejo hoje pessoas voltarem a se casar quando for o seu desejo, elas se mantêm sozinhas, mais felizes. A gente também entende que os amigos são muito importantes. Eu vi amizades sendo construídas de uma forma muito genuína no processo de enriquecimento da minha comunidade, sabe? É muito legal de ver eles crescendo juntos, é muito bonito. Muito bacana ver que pessoas criem novos laços, né? Façam novas coisas juntos. E tem pessoas que vão casar novamente. A vida não interrompe, né? Com um divórcio, com uma separação. Tem pessoas que descobrem que são mais livres, não querem mais casar, mas criam novas conexões de amizade, novos laços. E dentro de todas essas conexões, tem algumas, assim, que te despertaram uma atenção? Ai, tem várias. Que você pode comentar uma aí com a gente, uma ou duas, vai. O ano passado, nós fizemos um Divordem Mulher. A gente fomos só mulheres. Nós fizemos um salão e convidamos alguns profissionais para participarem. E eu tinha uma psicóloga, teve a minha palestra e também teve uma maquiadora. E nós tivemos apoio de uma marca que tem a ver com a minha jornada de autoestima, que é o resgate da autoestima da mulher. E nós levamos o batom vermelho. Por isso que na maioria das vezes que eu saio, eu tô de batom vermelho ou nas minhas lives, porque há mulheres que elas nunca passaram batom vermelho, nunca se viram de batom vermelho. E acabou se tornando uma marca. Eu tenho, 700 fotos de mulheres de batom vermelho. Elas vão trabalhar de batom vermelho. Dinda, lembrei de você, manda foto. E nesse dia, Sidney, eu vi muitas mulheres chorarem. E eu também me emocionei muito, porque dentro são camadas de situação tão dolorosas, de abusos mais diversos dentro de um relacionamento. Eu sei que homens também sofrem abusos, mas infelizmente os nossos números no Brasil demonstram que as mulheres, né, sofrem muito mais. Então a gente tem a questão do feminicídio, a gente tem a questão de abusos, abuso patrimonial, violência física, e naquele lugar nós fizemos algumas dinâmicas.
entre elas, uma dinâmica que eu aprendi sendo voluntária numa ONG é que eu preciso de você. E nós todas fizemos uma roda, nos abraçamos. Então a roda ela passava, a gente dava um beijo no rosto de uma até chegar aí, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. E quando chegava na outra ponta, a gente repetia, eu também, eu também, eu também. E aí, na minha visão, divórcio é isso. Pós-divórcio é isso. É você poder compartilhar a sua dor e entender que cada dia você vai melhorando um pouquinho mais. Essa é uma das perguntas que me fazem sempre. Quanto tempo demora? Cada um tem o seu momento, a sua fase, como que vai se apresentar com a vida e quais ferramentas você tem para isso. E o batom vermelho naquele dia se tornou uma ferramenta. Onde elas puderam se ver bonitas, porque teve uma aula de automaquiagem, teve uma aula sobre o processo terapêutico de cura com a doutora Virgínia, que é a nossa parceira, psicóloga, nossa psico maravilhosa. Um beijo, Virgínia. E aí, nesse processo, eu vi mulheres renascerem daí em diante. E se apoiarem, e eu sempre faço muito esse trabalho de autorresgate, de empoderamento. E o batom vermelho, que é algo tão simples, é um pedacinho de tinta que a gente passa no nosso corpo e a gente se olha e se resgata como mulher, porque ali a nossa trajetória sempre foi esposa, primeiro filhas, filhos, mães e pais, esposo e esposa, e depois o resgate da mulher e do homem, né, que é muito importante. E na nossa comunidade a gente sempre fala isso. Somos vítimas do patriarcado de alguma forma, homens e mulheres, principalmente as mulheres, isso sem dúvida. Mas se eu não ajudar os homens, eu não consigo ajudar as mulheres. Exato. Por isso que a nossa comunidade é importante ser mista. Eu, infelizmente, não tenho representatividade homoafetiva, infelizmente. Mas um dia eu vou chegar lá, tem um espaço para todos, porque a dor é a mesma, é um lugar onde não tem cor, não tem faixa econômica, não tem etária, acontece nas mais diversas classes e todos são muito bem-vindos. Todos são muito heteroafetivos, homoafetivos, não importa, a gente está lá para acolher e dali para frente crescermos em comunidade. Bacana. Para participar, né, do E Divorciei, dos divors, assim, né, vamos colocar assim, tem alguma característica, tem alguma regrinha? Tem. Como que faz para participar? Hoje nós tornamos o recurso como assinatura mensal para que a gente consiga crescer e expandir, porque a nossa intenção é nos tornarmos, fazer o Divor Day, que é o dia do divorciado, que é o encontro que a gente tem presencial de forma itinerante. Que bacana. Então, criar a nossa estrutura para fazer em vários estados no Brasil, porque me pedem muito, Dinda, quando você vai para o Rio? Dinda, quando que você vai vir aqui para o Nordeste? Então, a gente quer exatamente fazer esse modelo de negócio itinerante para que todos se vejam, porque é um reconhecimento. A partir do momento que você entra na nossa comunidade, você se apresenta, você põe sua fotinho, você fala o que você gosta de fazer, qual é a sua idade, com o que você trabalha. Então, todo mundo que entra na comunidade, ela se enxerga, ela se vê. Então, e quando você começa a participar, porque todos os dias as pessoas postam milhares de coisas, e a gente também. Nós temos os nossos rituais diários, a segunda do desabafo, a sexta da superação, a quinta do sotaque. Então, é tão gostoso você ouvir, oi Dinda, bom dia, porque grava-se a voz das pessoas, e grava-se a oportunidade. As pessoas passam férias umas com as outras. Quando eu fui receber o ano passado, penso que foi o maior, né? Todos os meses a gente praticamente faz, que eu recebi os sotaques chegando, os abraços, o reconhecimento. Ah, então você é fulana, você é ciclana, nossa, que legal. A gente se conversa sempre pela comunidade, mas tá aqui pessoalmente, num jantar dançante. Foi incrível, foram quase 5 horas das pessoas dançando, conversando. Foi uma das realizações que eu tive como idealizadora mais incríveis na minha jornada como profissional. Isso é bem gratificante, né? Muito. E eu acabei conhecendo você através de uma Divor, né? Que é a Eliane. E assim, eu achei muito legal, ela fala com muito carinho dessa comunidade, né? E me despertou bastante interesse de saber, né, da história, de como funciona. E ela até me contou que tem alguns eventos que vocês fazem até online,
que tem um correio, né? O correio elegante, que uns mandam um correio elegante um pro outro, e você lê todos os correios pro pessoal. Mas isso é uma palhaçada gigantesca. É uma brincadeira saudável, né? Mas que acho que traz uma sensibilidade muito boa para eles, né? Eu acredito que aconteceu o seguinte: eu sou uma doutora Clau, né, de formação, eu sou uma doutora palhaço, dessas que visitam hospitais e tal. E aí eu comecei a perceber que alguns dias das semanas os divas ficavam muito tristes. Ou, por exemplo, porque entregavam os filhos para os ex-cônjuges, ou passavam férias, principalmente nas férias, né? Quem tá no processo inicial do divórcio, as dores são muito latentes, né? São muito fortes ali, né? E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para alegrar esse pessoal. E aí acabou se tornando também um ritual. Então o que acontecia? Eu falava, olha, se você tem um paquera na comunidade, um crushzinho, ou você quer passar uma mensagem de gratidão para alguém que te acolheu, você vai entrar no meu privado. E também a gente fez isso já no aplicativo, deu super certo. As pessoas entram no privado da Dinda, que é quase uma entidade, né? Muito engraçado. E aí as pessoas mandam essa mensagem, eu coloco um fundo super legal que tem a ver com a mensagem, só que algumas mensagens eu tenho umas crises de riso e eu gravo mesmo assim. E eu faço uma voz super sexy para eles, para zoar, como se fossem aquelas mensagens que a gente recebia por telefone. Sim, aquelas telemensagens, né, antigas. Você é muito especial para Renata. De pessoa para pessoa, olha aqui, você foi uma das pessoas que mais me acolheu na minha trajetória. E aí eles ficam super felizes. Aí toda vez que eu marco o correio elegante, eles ficam na expectativa de receber o correio elegante. Isso tem muito a ver com algo que nós vivenciamos nas quermesses, nas festas juninas, e eu quis trazer um resgate de algo que nós vivemos. Mesmo o jantar dançante é algo que nós vivemos na nossa adolescência. A gente geralmente faz os nossos eventos que não terminem tão tarde, que tenha lugar para sentar, que as pessoas se alimentem bem, que não seja algo tão oneroso, para que todo mundo tenha uma troca enriquecedora lá, né? Então, o meu objetivo é fazerem as pessoas se sentirem bem, e existe por trás disso existe uma organização dos divos para poder acontecer esses eventos, mesmo que seja correio elegante online. Então eu coloco um horário para eles, até tal horas eles podem mandar. Quando vai ter o Divor Day, existe uma preparação das pessoas, se elas vão deixar os filhos com alguém ou não, se elas vão se preparar financeiramente para estar lá, se elas vão comprar roupa, porque é um momento importante. Existe um momento terapêutico para essas pessoas se reunirem. É necessário elas passarem por essas fases e essas intenções para concretizar passos que elas não percebem diretamente que estão submetendo, mas com o tempo elas falam, Dinda, eu fui comprar uma roupa para ir no Divor Day, eu fui fazer minha unha. Elas postam fotos de estarem fazendo a unha. Olha que bacana. Que é um processo que às vezes elas ficaram anos sem fazer, sem se cuidar. Os homens, a mesma coisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente fala sobre perfume, vamos se cuidar. Eles postam foto todos os dias indo treinar. E um a um é convidado a participar e postar foto. Vamos treinar junto. Essa semana tem uns 4 ou 5 que fizeram um combinado de não comerem açúcar durante 2 semanas. Então eu vejo que não importa o lugar onde você esteja, se você está no Ceará, se você está no Paraná, se você está no interior, se está em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando você faz parte de um clã, quando você faz parte de uma tribo que te entende, você permanece. E você vê colher a nossa missão, porque até então eu tenho um propósito, mas a missão para mim é fazer com que as próximas gerações de filhos dos divas se sintam menos solitários, porque divors felizes, filhos felizes. E eu tenho esse feedback, eu tenho esses depoimentos de um monte de filhos que falam, depois que a minha mãe ou meu pai entraram na comunidade, eles são mais felizes. Legal. E isso é a concretização da minha missão, mais inclusive acho que do que do meu propósito. Legal. Mas nos encontros, só vão os divors ou eles podem levar algum convidado, por exemplo? A gente tem uns de alguns encontros, né? Pelo menos 2 vezes no ano nós fazemos
divórcio com os filhos, para que as agendas calham, né? Para que todo mundo possa participar. Os filhos não aí a gente faz ou numa pizzaria, numa hamburgueria. Aí eu vejo, eu fico observando, é incrível. Filha, esse aqui é o que a mamãe falou para você, essa aqui é fulana, ciclana. Ai, minha mãe já falou de você para... É muito legal. Assim. Aí cria até novas conexões com os filhos com também, os filhos. né? E os filhos passam a ser amigos dos filhos uns dos outros. Uns dos outros. E é muito legal. É importante você ter tocado nesse assunto, né? Porque a separação, principalmente quando envolve crianças, envolve filhos, né? Não é só a pessoa que sente, as crianças também sentem. Muito. E hoje dá também para se trabalhar essa questão de que também não acabou o mundo para essas crianças, né? E que elas também poderão contar tanto com o pai, com a mãe. Pai e mãe vai ser para sempre, né? Exato. Então, mas eu acho que os pais precisam acordar para essa realidade precisam, também. né? Precisam deixar as suas desavenças na hora que a gente for falar como pai e mãe. O divórcio, não existe hoje uma cartilha pós-divórcio. Mas se eu pudesse hoje descrever algo que é extremamente importante, como ser parceiro e fazer um novo combinado com meu ex-cônjuge para nós nos tornarmos parceiros na criação dos nossos filhos. Isso é extremamente importante. Eu acho que dentro da cadeia de oportunidade que a gente apresenta para os divors, é baixar as guardas, como a dor que você sente como homem e mulher, para que a convivência com os filhos seja o mais saudável possível. É isso que essa teia de oportunidade que nós queremos construir. As novas gerações, elas não têm culpa das nossas escolhas ou da forma com que a gente lidar com isso. E essas camadas são muito complicadas porque envolve N tipo de profissionais na jogada da vida dos divors. Então, quando você encontra, por exemplo, advogados que querem realmente fazer acordo, é esse que você tem que investir. Porque o advogado que está ali só com a intenção de vingança, você pode ter certeza que um dia isso vai respingar nos seus filhos. Esses eu vou chamar de divorciados mesmo. Os divorciados que fazem dos filhos escudo para a vingança dali para frente. Alienação parental, né? Exatamente. Todas essas questões, né? Sim. Porque a gente vê assim que a vida podia ser um pouco mais leve, as pessoas poderiam entender que terminou o relacionamento, ok, vamos lá, cada um vai seguir o seu caminho e a amizade continua, né? Afinal, tudo começa por uma amizade, né? Só que não termina seguindo com uma amizade, né? Sim. Eu acho que a amizade é uma palavra talvez muito forte para determinadas histórias. Sim. Eu acho que sim, tem divors que continuam. Esses são os divors mesmo. Os divors que conseguem ter uma relação minimamente saudável com os seus ex-parceiros, seus ex-cônjuges, eles conseguem construir coisas incríveis, até convivência com seus novos parceiros. Eu acho isso incrível. Agora, o fundamental é o que eu posso fazer como adulto que sou, de convivência para que nossos filhos sofram menos. Nas grandes metrópoles, eu já vejo que é uma conscientização de guarda compartilhada, por exemplo. Agora, existe uma ideologia que o filho é da mãe e o filho é de ambos. O filho, ele é 50% de cada um. Então, ambos têm grandes responsabilidades, não só financeira, mas também na construção da educação, da formação dessa criança. Então, isso é preponderante para a criança se desenvolver dali então. Adolescente, que seja. E eu vejo também que tem muitos adultos que sofrem com o divórcio dos pais velhos. Vamos chamar o divórcio prateado, né? Que nós chamamos, teve um crescimento nesses últimos 5 anos de 30%. E na pandemia aumentou muito, né, o número de divórcios. Muito. Né? Então, a gente está falando aqui de situações diversas. Por exemplo, eu tenho divors que são os divors prateados, que são os que se divorciam com mais de 60 anos, que tem que pedir autorização para os filhos adultos para poder sair. E a gente fala, gente, vamos assim? arrumar essa narrativa aí com arrumar. os filhos, né? Que é importante também. Muito bacana. E olha só, né, a gente conversando aqui, a gente já vai chegando em caminhos, né, a gente já falando das pessoas que se divorciam, a gente acaba chegando nas amizades, chega nos filhos, né, você vê como tudo é amplo, né, não é só a pessoa, né. Não, é um ecossistema,
E a gente consegue entender que da mesma forma coisas ruins acontecem na nossa vida. Quando eu convido, eu falo exatamente nessa analogia. Quando eu estendo a mão e falo, atravessa a ponte comigo, que você não está sozinho, eu trago ela para as pessoas que já superaram através da nossa ajuda, da nossa rede de apoio. Eu sinto que há uma comoção generalizada para tudo que rodeia essas pessoas. Tudo que há em volta dela respinga amor, porque ela muda. Ela muda a forma dela de se ver, a forma dela construir, como ela se fortalece, como ela lidar com isso. E é muito lindo, porque eu vejo, às vezes eu marco um horário, não é exatamente no horário que a pessoa precisa falar comigo, mas calma, a gente vai conseguir, eu tô aqui com você, estamos juntos. E isso é muito importante. Eu vou te dar 2 exemplos muito bonitos, se você me permite. Claro, fica à vontade. Ambos me fizeram chorar e eu vou tentar não chorar. Toda vez que eu conto, eu sou uma palestrante que me permito chorar nas minhas palestras, mas dessa vez eu vou tentar não chorar. Eu tive uma divor que estava muito doentinha e aí ela me mandou uma foto com outros divors no hospital, recebendo visita. Quando nós nos divorciamos, as gerações mudaram, os nossos pais continuam trabalhando, muitas vezes. E é uma passagem muito solitária. Quando você recebe a visita de outras pessoas que entendem exatamente o que você está passando, e quando você está no hospital, por exemplo, você está ali sozinha, é muito complicado. Você sente dor, você está sozinha. E aí quando eu recebi essa foto, eu respirei tão fundo, eu falei, nossa, meu propósito se irradiou de uma forma que eu jamais esperaria. Uma outra coisa também, eu tenho as comunidades, elas acabam se formando também por localização, né? Então, uma diva falou, Dinda, eu vou te mandar uma foto para você ver o que está acontecendo com a sua comunidade. Na hora que eu olhei, eu falei, deve ter acontecido do jeito que foi falado, eu falei, não, será que aconteceu alguma coisa muito ruim? Não, aconteceu ruim, mas se tornou algo lindo. Uma divor tinha perdido o pai, que mora em Belo Horizonte, e a comunidade dos divors de Belo Horizonte, eles encomendaram uma coroa de flores, e na coroa de flores estava escrito com muito carinho e amor de todos nós divors. Eu jamais imaginaria que algo tão significativo, tipo, nós estamos numa fase, 40, 50 anos, que a gente começa a perder os amores. Não só o amor da nossa vida, foi o nosso marido, a nossa esposa, mas os nossos pais, os nossos tios. Então, ter amigos, quando a gente faz novos amigos adultos, a gente se pega principalmente por uma dor e fala, você não tá sozinho mais. Isso é muito bonito. Isso é muito lindo, né? Muito. Os natais que a gente às vezes não quer passar com a família, que a gente escuta, quando vai casar de novo, tá de saco cheio, né? Quando você vai casar de novo? Parece que a vida é só casamento. É só casamento. E aí você começa a ter as datas comemorativas com as pessoas que não estão mais sozinhas. Olha, eu passei a Páscoa com a minha amiga, que é da comunidade. Eu vou treinar. Eu tô passando o Natal, o Ano Novo. São datas pra gente muito dolorosas, Natal e Ano Novo. Principalmente pros recém-divorciados. Os recém-divos sofrem muito depois. Porque o Natal os filhos ficam com um, depois troca, aí você fica sozinha. Não ficam mais sozinhos. Eles sempre arrumam um jeitinho de passarem juntos. Os sozinhos se reúnem. Então eu falo que o nosso trabalho nós trabalhamos juntos pelos separados. Juntos pelos separados? Nós trabalhamos juntos pelos separados. Que legal. Interessante essa fala. Bom, nós estamos com 34 minutinhos já de podcast, né? Agora a gente vai ali fazer os nossos comerciais rapidinho. E aí a gente volta para falar sobre o aplicativo que foi lançado. E vamos falar bastante sobre o aplicativo. Tem coisas ali, ferramentas ali, nós vamos falar. Bora lá pro nosso comercial então e a gente já volta. Bora lá. Já passou por problemas com documentos do seu veículo? Multas, transferências complicadas? Eu também já passei. Até conhecer a JBS Despachante e Assessoria de Veículos. Entrei em contato pelo WhatsApp, agendei um horário e relatei todos os meus problemas. E adivinha? Eles resolveram tudo de forma rápida e com um preço justo e acessível. É incrível como uma boa assessoria pode fazer a diferença. Quando você contrata um despachante, é fundamental avaliar bem. A segurança dos seus dados é essencial e a JBS não só é séria, como também ágil e responsável. Com 10 anos de experiência, posso afirmar que eles são confiáveis. A JBS oferece uma gama completa de serviços,
licenciamento, transferência e emplacamento de veículos 0 km. Além disso, também cuidam da liberação de veículos apreendidos e do cadastro de motor. Tudo para facilitar a sua vida. Se você está cansado de ter dor de cabeça com a burocracia dos documentos do seu carro, eu realmente recomendo a JBS Despachante. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 11 4372 0871 ou fale pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Pare de se preocupar e venha para a JBS Despachante. Você vai ficar satisfeito. Você sabia que pode agregar valor à sua marca e à sua empresa apoiando um dos portais de notícias que mais cresce no Brasil? Estou falando do J6 Live. Se você tem uma empresa ou está começando um novo negócio, essa é a sua chance de se destacar. No J6 Live, não apenas informamos, mas também trazemos utilidade pública para a vida dos brasileiros no dia a dia. E o melhor, você pode ser nosso parceiro nesse projeto de credibilidade. Ao divulgar sua marca, produto e empresa no J6 Live, você não só alcança um público engajado, mas também se posiciona como um defensor da verdade. Estamos juntos no combate às fake news, e isso é algo que todos devemos apoiar. Imagina só, sua marca associada a um portal que preza pela informação de qualidade. É uma parceria orgânica e responsável que pode trazer resultados incríveis para o seu negócio. Então, se você quer fazer parte desse movimento, acesse o nosso site j6live.com.br e clique em Fale Conosco. Teremos o maior prazer em divulgar sua marca e ajudar a sua empresa a crescer. Não perca essa oportunidade. Junte-se ao J6 Live e vamos construir um futuro mais transparente e informativo juntos. Você sabia? Bora lá, voltando aqui com o J6 Live Podcast. E aqui com a Kalila Matos, aqui da nossa Dinda, né? Dos Divors, do divorciei.com.br/site. Estamos falando aqui sobre as conexões, né? Por falar em conexões, tem gente fazendo conexão aqui conosco, né? A Cleide Nascimento, que está aí nos assistindo. Beijo. Renata também. As lindas. São Divors? São Divors. Eita, ó, as Divors aí participando, ó. Vamos que vamos. Sabe o que eu queria falar? Sobre o site que vocês têm um aplicativo. Sim. Que está disponível nas plataformas, né, digitais, que é a Play Store e na Apple Store. E tem ali o cadastro, tem algumas ferramentas dentro também, que são legais a gente comentar. Tem o calendário dos nossos eventos, a gente consegue se encontrar online também, que é uma forma de manter a conexão, de olhar os rostinhos de cada um. A gente tem o Desafio 21, são 21 dias com uma psicóloga, um preparador físico e um nutricionista. Que legal! As pessoas entram e elas vão assistindo esses vídeos para enriquecer um passinho de cada vez. Então são 21 dias que a gente coloca essas pessoas para se sentirem melhor. Então é com o Aron, que é o nutricionista, com o Henrique, eu quero aproveitar até de mandar um beijo para esse pessoal incrível, e a Virgínia, que é psicóloga. Então cada um deles programou vídeos especiais durante 21 dias para os Divors se sentirem melhor. Tem a conexão deles mesmos, né, que chama Conexão Divors, que aí onde eles têm a tratativa, tem o Prepare-se e o Apresente-se, que é o que eu comentei, né, que eles colocam uma fotinho. E aí a gente tem os Divors Superados, que é um espaço onde tem Divors que já estão divorciados há mais tempo, que já tem todo, né, já 20 anos de divórcio, 10 anos de divorciado, já superou, já até convive com a namorada do ex, tá tudo certo. E a gente tem uma área destinada para os encontros, que pra gente é uma das coisas mais legais que a gente tem dentro da Divorciei, que é quando a gente vai se preparando para isso. Então, dia 14 agora de dezembro. 14 de dezembro, anotem aí. A gente vai se encontrar na Barra Funda. E para tomar um choppzinho no domingo, é tipo happy hour. Lugar aberto, gostoso. Tem uma área coberta, mas o ambiente sim. Gente, só corrigindo, eu falei, anotem aí, mas você tem que participar da comunidade primeiro para poder participar do encontro. Exatamente, né, exatamente. Antes a gente deixava mais aberto para o pessoal do Instagram, do TikTok participar, mas o ideal é por que a gente tem os eventos? Porque as pessoas precisam se conectar primeiro de forma online, para se reconhecerem e depois estarem presencial. Porque eu já passei, por exemplo, por essa fase onde as pessoas falam, olha,
eu fui presencialmente no evento, mas eu me senti um peixinho fora d'água, eu não conhecia ninguém. Então, quando você faz parte da comunidade primeiro, você reconhece as pessoas de alguma forma, você vê as fotos, você sabe de onde ela veio. Esse último Divor Day que nós fizemos, teve gente que veio do Paraná, do Ceará, que foi agora em setembro, que foi o lançamento do aplicativo. Então, são pessoas que estão na comunidade, às vezes, há 2 anos, 2 anos. 3 anos, e nunca tiveram oportunidade de Olha, vir, que e bacana. vieram. Olha, eram abraços homéricos, as pessoas se abraçarem e ficarem balançando. Nossa, que bom Mas que você você sabe veio. que eu acho super importante, porque assim, primeiro você participar, fazer um cadastro, tudo, é muito mais seguro também de deixar muito aberto, né? E você não sabe com quem você está interagindo. Com certeza, né? Então, mas a gente também fica de olho, viu, Cíntia? Já aconteceu da gente ter problemas e justamente porque não tinha a gente sempre fez cadastro, mas isso não inibiu algumas coisas. Mas quando você está numa plataforma paga, aí as coisas mudam de figura também. Então, a ideia é que a gente sempre supervisione, tenha regras, e os divors, principalmente os que estão vindo de uma plataforma para outra, eles já são treinados por nós para ter esse olhar de, opa, essa pessoa pode ser um abusador, por exemplo. Pode ser um abusador digital, porque a gente sabe que existem, né, leis hoje que protegem a gente em relação a isso, mas hoje eu posso te dizer que o cerco está fechando. Então a gente quer deixar as pessoas protegidas o mais possível e à vontade. Lugar seguro. E é interessante também que vocês têm os aplicativos, né, na Play Store e na Apple Store, que é o aplicativo, qual que é o nome? Pode falar. Circle. É da Circle. Da Cerco. Sim. E aí quando você se cadastra lá nesse aplicativo, aí você vai encontrar aí de você e você entra normalmente. Maravilha. Então, assim, não é um aplicativo de relacionamento, gente. É uma comunidade que tem um aplicativo, né, que faz as conexões para você poder participar. Ter amigos, mas os casamentos acontecem também. Acontecem também, né? Acontecem. Isso, a gente já teve bebês que nasceram de pessoas que se conheceram na comunidade, isso também é uma coisa linda. Casamento já aconteceu, namoros de anos, né, que aconteceram, mas assim, não é, isso são consequências. O que a gente quer é fazer com que as pessoas não se sintam só. Inclusive eu quero aproveitar esse momento para você falar direto para essas pessoas que estão passando por um momento, né, de ter que desapegar de um relacionamento e que estão se sentindo sozinhas e que podem estar contando aí com você e com a comunidade aí do Divorciei. Eu acho que o que eu tenho para falar é: você não tá sozinho, nem sozinha. Tem uma jornada linda pela frente que você pode construir a partir disso, de você com você mesmo e depois de você conosco, novos amigos, novos eventos, um novo olhar para você, para sua formação de família que você vai fazer daqui para frente, seja sozinha, seja você com seus filhos, quem sabe você em um novo amor. A gente, né, é o que todo mundo deseja e almeja. Eu não acho isso ruim, mas tem uma jornada muito legal que eu gostaria de te convidar para você se movimentar e vir fazer parte da nossa comunidade. Olha, a mensagem tá aí, ó. Depois de um recado desse, se você que tá passando aí por uma situação, né, de separação, não vir buscar esse apoio, gente, ó, pelo amor de Deus, vem buscar. Baixa o aplicativo aí da Cerco aí, na Play Store e na Apple Store também. Vocês vão gostar muito. No nosso site já tem diretamente a conexão. No site, né? Que já entra, quero participar, já cai diretamente para baixar o aplicativo. Tem na tela, produção? Na tela tem o site, ó, idivorciei.com.br/site. Isso. Já tem toda a história também, né, dos divors. Sim. É um site bem legal para vocês acompanharem e também participarem. Olha, eu tô gostando muito da sua presença aqui. Obrigada, foi com muito carinho que eu te convidei para vir aqui, porque eu tenho... O jornalista, ele tem um olhar para histórias, né? Então, a gente vê histórias e conta histórias durante todos os dias. Mas eu precisava trazer você aqui para contar um pouquinho dessa história, porque eu vejo não só uma história sua, mas assim, eu vejo uma história de milhares de pessoas, de homens, de mulheres pelo Brasil todo, e eu vejo também
como vocês acolhem as pessoas, como as pessoas conseguem aos poucos se superarem, né? Superar as suas tristezas, as suas dificuldades diante de uma nova fase ali, depois de uma separação. E o que mais assim me chamou a atenção é de como os próprios divors contam essas histórias, né? Sim, eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre muitas das histórias. Muitas delas eu não posso revelar. Sigilo é uma das coisas da minha vida, é importantíssimo. Mas as boas histórias, elas precisam ser contadas. As boas histórias, a nosso mundo está muito triste. O divórcio é muito triste. Mas a gente precisa contar as histórias de superação. A gente precisa apoiar as pessoas, dizerem para elas: olha, eu vi pessoas quererem sair da ideação suicida para se renovar. Eu me encontrei, sabe? Eu quero mais de mim mesma, da vida. Eu saí da lama para coisas incríveis, que é ter amigos no Brasil todo, sabe? Pessoas que eu posso contar a hora que for. Então, eu acho que empoderar as pessoas para o recomeço, assim como eu precisei ser empoderada, infelizmente eu não tive essa rede de apoio como eu gostaria, então eu acredito que eu me tornei, junto com outras pessoas, essa rede de apoio. Então, sim, é possível, você vai sair desse lugar, sim. Não importa, não quantifique tempo, você vai sair desse lugar de tristeza, a gente quer te ajudar, não vai ser de uma hora para outra, mas esteja com a gente um passinho de cada vez, sabe? Sem julgamentos, a gente está aqui, na verdade, para te dar a mão e transferir você de um lugar ruim para um lugar bom, de aceitação, de nova vida, de nova perspectiva, de respirar. Você às vezes está se sentindo se afogando no mar com tempestade, mas eu te garanto que vão ter os dias ensolarados, você vai aprender a nadar e vão ter muitas boias para te ajudar. Eu quero ser uma delas para você. Olha, nós aqui também ficamos assim lisonjeados assim de poder também estar participando e mostrando, né, essa história para outras pessoas que ainda não conhecem. Eu acredito que a partir de hoje quem está assistindo vai acessar aí o site do edivorciei.com.br/site, vai conhecer um pouco mais da história dos divors e vai também, se não é a sua situação de separação, mas conhece alguém, vai poder indicar também para essa pessoa. Compartilha, né? Ajuda tanto. Compartilha, porque nós temos que ter essa rede, né? Sim. Essa rede de apoio para as pessoas. E falando em tudo isso, né? A gente separou uma lembrancinha para você. Deixa eu pegar aqui. Ai, simples, legal. mas é de coração. Ai, que legal. Tá obrigada. bom? Olha Do que J6, lindo. tá? Separou essa lembrancinha para você. Obrigada. Com um agradecimento de você ter vindo aqui. Que você volte mais vezes. Voltarei. Tá? Voltarei sempre que você quiser. Obrigada. Obrigado. Vamos deixar uma mensagem, então, né? Um convite para as pessoas acessarem o site, para acessar, baixar o aplicativo, indicar para quem está passando por uma situação de separação, ou até uma pessoa que também de repente ficou viúva também, Sim, né? Temos vários viúvos que querem recomeçar, viúvas que querem recomeçar, que se sentem muito só, que não se identificaram com o aplicativo de relacionamento, nem para amizade. E que eu quero dizer para você que aqui é a vida real. Você entra numa comunidade, vê histórias reais, se identifica suas afinidades e daí para frente só coisas boas podem acontecer. É isso, pessoal. Então, hoje, com Kalila Matos, a gente deixa aqui uma mensagem, né, para você ser uma flor para onde você for, deixar ali a sua rede de apoio aberta para as pessoas que necessitam. E que o mundo pode ser muito mais leve. Muito, muito, muito. Tá difícil, eu sei, foi difícil para todos nós, divors, mas vai passar. Acredita, vai passar. Um beijo a todos. Obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo J6 Live.